Olá, amados, graça e paz. É uma alegria poder chegar até os irmãos nesta manhã, onde logo mais também lembramos que teremos a nossa escola dominical sendo transmitida através de uma live pelo Facebook e contamos com a presença dos irmãos. Vamos dar sequência, amados, na lição que nós temos para esta manhã. Ainda nós estamos estudando a lição 4, que eu convido-os a estarem pegando então o material didático e também fazendo as suas anotações, como também a palavra de Deus para acompanhar a leitura que iremos fazer agora, tá certo? Convido os amados a estarem indo para Romanos capítulo 12, os versos da nossa lição, são os versos 12 e 13. Nós estamos lembrando na quarta lição, que tem como título O Amor no Seio da Comunidade Cristã. Então, nós estamos falando de um aspecto dirigido à igreja, aos irmãos, à comunidade a qual o Senhor nos escolheu para sermos membros e parte dela, tá ok? O texto, os versos é apenas o verso 12 e 13, mas eu convido-os a estarem lendo desde o verso 9. Eu estarei lendo na versão King James, ok? Na Bíblia King James. Nos traz uma linguagem um pouco diferenciada e nos ajuda também na compreensão da palavra de Deus. Diz o seguinte, Romanos 12, 9 até o verso 13. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal, e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas, mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sedes fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Então nós vimos aqui uma forma diferente de nós praticarmos a palavra de Deus, uma forma muito mais direta, incisiva, que é o que o autor aqui chama a nossa atenção. O nosso alvo da lição, então, apenas a lembrança, primeiro alvo, saber, entender o seu papel como cristão na sociedade. Segundo alvo, sentir, desejar influenciar positivamente a sociedade. E o terceiro alvo, agir, fazer o uso de seus dons em favor da sociedade. Então, são três objetivos que nós precisamos estar entendendo como cada um ele se posiciona na nossa vida. O que nós conhecemos, o que nós sentimos e o que nós agimos para com o alvo e o objetivo. Já vimos na nossa primeira lição, o primeiro ponto, alegrai-vos na esperança, o segundo também, sedes pacientes na tribulação, e o terceiro de hoje perseverai na oração. Estaremos iniciando, trazendo então ensinamentos ou apresentando verdades acerca da oração. Sabemos muita coisa acerca da oração, mas sempre é bom ouvir de uma forma diferente e acrescentar aquilo que nós sabemos. Uma citação de Hudson Taylor, missionário na China, diz o seguinte: não importa quão grande seja a pressão, o que importa, na verdade, é onde está a pressão. Ele fala aqui de pressão como dificuldade, uma provação que você esteja vivendo. Então, não importa quão grande seja a provação e a dificuldade, é onde ela está localizada. A pressão separa você de Deus ou empurra para mais perto de Deus? A dificuldade ela tem um de dois objetivos. Ou ela vai nos aproximar de Deus, ou ela terá também como efeito o distanciar de Deus. Então, quando nós vivemos uma dificuldade, uma provação na vida, meus amados, nós estamos caminhando para uma de duas direções. Tá certo? Você está sentindo uma forte pressão hoje? Parece que ele está vendo os dias atuais, né? Isso muito tempo antes. Ele já também vivia dificuldades semelhantes às nossas. Está começando a ficar deprimido? Já faz algum tempo que eu não saio, algum tempo que eu não me relaciono com os meus amigos, algum tempo que eu não faço o que eu gosto,
e eu estou perdendo então o ânimo de vida. Você tem estado assim, conhece alguém que esteja nessa situação? Então ouça o que a palavra vai nos mostrar. Quando você estiver orando, hoje, tire o fardo de suas costas e coloque-os nas costas de Deus. Ele sabe como lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você. O que Hudson Taylor está aqui refletindo são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, ou até mesmo quando ele nos convida a tirar o fardo das nossas costas, será se queremos, mas ele nos convida a tirar o fardo das nossas costas e lançar sobre ele. Ele diz isso em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, sobre os fardos pesados da vida, sobre as costas. Ele diz, e eu vos aliviarei, é uma promessa que o Senhor nos dá. E também refletindo a mesma ideia de Hudson Taylor e do Senhor Jesus Cristo, Pedro, em sua carta, no capítulo 5 de sua primeira carta, no versículo 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa expectativa. Porque, lembre-se, Pedro era um pescador, pela fé ele lançava as redes. Então ele tinha aquela ideia, o que eu vou trazer, o que eu vou puxar, o que eu vou prender nas minhas redes. Então, para quem não conhece a Deus, a ansiedade, a preocupação, a angústia, ela faz parte desse lançar. Mas aqui, pelos olhos da fé, Pedro está dizendo, lance agora sobre Cristo. Por quê? Porque ele também tem cuidado de vós. Então, transforme esse momento tranquilo de devoção numa experiência que liberta pressões. Palavras, então, do missionário na China, Hudson Taylor. As aflições normalmente levam o crente a orar mais. No entanto, quando nós não desenvolvemos a paciência na oração, dificilmente perseveraremos na sua prática. O que devemos pensar neste parágrafo aqui é o seguinte: nós temos orado mais por estarmos vivendo um período de pandemia no mundo. Pronto. Passou a pandemia, nós vamos continuar orando com a mesma intensidade e frequência? Ou nós só estamos orando com a mesma intensidade e frequência por conta da pandemia? O que nós devemos pensar aqui é o seguinte: a oração ela deve fazer parte da vida, e para fazer parte da vida, a oração ela precisa então ser desenvolvida com perseverança, e entenda perseverança aqui, meu amado, como sendo aqui disciplina. Se nós não oramos disciplinamente, se nós não oramos então de forma perseverante, então nós não vamos orar sempre. A ideia, nós vamos orar por alguma circunstância, por alguma necessidade, por alguma aflição, mas passado estes momentos, então nós não vamos mais orar. E é isso que nós devemos combater, porque isso aqui é habitual, é o que mais as pessoas fazem. Elas buscam a Deus no momento do aperto e esquecem de Deus quando as coisas andam bem. Então nós já temos aqui que pensar, após o período de pandemia, se nós vamos estar andando mais próximos com Deus, vamos estar orando mais, lendo mais a palavra, mais apegados a Deus. Ou se o mundo vai nos tragar como ele estava nos tragando. Se o mundo vai nos consumir, se o mundo vai nos prender, melhor. Se o mundo vai nos seduzir como ele estava seduzindo antes. Irmãos, este período nós precisamos aprender a viver em disciplina, porque a maior dificuldade do crente é uma vida de disciplina. Muitos crentes são indisciplinados e eles não reconhecem isso. Então, disciplina também como parte da sua vida de oração. A combinação sofrimento, paciência e oração já foram citados por Paulo antes, Romanos 8, 12, 25 e 26. No capítulo 8 de Romanos, Paulo fala que nós não sabemos orar, que temos o auxílio do Espírito Santo, transformando a nossa oração, que ele nos conhece, que ele sabe o que há em nós. Então, Paulo já vem desenvolvendo esse pensamento acerca da oração como parte da vida cristã, e os elementos que envolvem, então, a oração, ele já vem discorrendo em todo o livro. Os crentes devem ser perseverantes na oração, pois a oração
que eles encontram consolo para as suas tribulações. Efésios 6,18 e Filipenses 4,6, nós vamos ver essas duas referências aqui agora, mas a ideia é o seguinte: o crente ele precisa ser perseverante na oração, ele deve estar sempre orando. As demandas da vida para o crente são maiores, as demandas da vida para o crente são mais intensas, as demandas na vida do crente são mais frequentes, maiores, intensas e frequentes. E para enfrentar, então, nós precisamos ter uma vida constante de oração. Efésios 6,18. Note como Paulo apresenta a oração como prática necessária na vida daqueles irmãos. Ele diz: com toda oração e súplica. A súplica é uma oração diferenciada, uma oração mais intensa, tá certo? Orando em todo o tempo, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu gostaria de ressaltar, somente neste versículo, o aspecto todo, toda, que Paulo aqui chama a atenção. Ele diz, com toda a oração, orando em todo o tempo, e note, com toda a perseverança. Então, o que vem depois do todo, da expressão todo, toda, é toda oração, tempo e perseverança. Então, são elementos indispensáveis a uma vida de oração que precisa ser, então, completa, perfeita. A ideia aqui é de completa e perfeita. E todos os santos. Então, súplica, tempo, perseverança e santos. Há uma correlação, então, desses termos na ideia de Paulo, que fala de completo, perfeito, todo. Filipenses 4,6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, novamente, oração e súplica, uma intensidade maior, e com ações de graças. Então, o reconhecimento daquilo que Deus já tem feito e o reconhecimento do que Deus fará por meio, através da vida de oração. Ele diz aqui que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Então, nada recebe aqui o valor e a justificativa de fazer parte da vida se estar trazendo preocupação e angústia, o pesar no coração. Paulo tinha exaltado as ações de graças, porque Paulo via que a vida do crente é uma vida abundante, uma vida rica, ainda que vivendo momentos de provação, momentos de dificuldades. O crente ele é rico. Essa é a ideia de Paulo. Não sei se você concorda com ele, mas o crente ele é rico. Dentre todas as pessoas e de todos os momentos em que enfrentam dificuldade, o crente sempre entra com algo a mais. E ele sai também com algo a mais do que as demais pessoas. Então, Paulo ele vinha exaltando as graças cristãs e todas elas arraigadas à oração e nela se desenvolvem. Então, Paulo não vê como sendo o acréscimo na vida do crente a parte da oração. Paulo não vê o desenvolvimento das coisas na vida do crente a parte da oração. Então, a oração, ela permeia e deve permear, queridos, todas as áreas da nossa vida, tudo que Deus acrescenta, tudo que Deus faz, em cada área que Deus trabalha. Então, associe isso à oração. J.R. Grog diz o seguinte, as qualidades em que o apóstolo confiava que distinguia os cristãos só podem ser sustentadas por meio de uma dependência constante e consciente de Deus. Essa dependência constante e consciência de Deus está aqui uma inferência à oração, porque a nossa dependência de Deus também se faz pela oração. Então, a parte da oração, desconheceremos o sentido da alegria e não compreenderemos a questão da paciência. A paciência, o amado deve lembrar, a amada também, os amados irmãos, devem lembrar que a paciência é a espera com qualidade. Não é uma espera inconstante, não é uma espera duvidosa e não é uma espera sem proveito. Então, é uma espera, a paciência, eu estou paciente, então eu estou esperando, mas eu estou tranquilo, eu estou em paz.
eu estou confiante. Então é uma espera com qualidade, diferente de uma espera inquietante, que não consegue parar, tá certo? Então ele tinha isso como certeza. Uma vida transformada tem a oração como instrumento crucial. Como é que Deus trabalha na vida do crente? Primeiro, por meio da palavra. Segundo, por meio da convivência. Terceiro, por meio da oração. 3 áreas muito específicas, muito claras, que nós devemos entender como sendo o canal de Deus para chegar até nós. Deus trabalha na minha e na sua vida por meio da palavra, santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos refrigera a alma, como diz o Salmo 19, ela nos santifica, como diz Hebreus e Tessalonicenses. Então, a palavra é um canal de Deus para transformar a vida do crente. A comunidade, os irmãos, a comunhão, o próximo também é um canal de Deus para transformar a minha e a sua vida. Daí o desafio de nós estarmos procurando compreender mais as pessoas ao invés de julgá-las. Ajudando mais as pessoas, apoiando mais as pessoas, ao invés de estar só cobrando, exigindo. Porque as pessoas ao nosso redor é a maneira como Deus usa e usará para alcançar e trabalhar na nossa vida. E terceiro, a oração. Deus também usa a oração como canal para transformar a minha e a sua vida. Então, sem um destes elementos, a nossa vida terá mais dificuldade, demorará mais para alcançar o propósito de Deus na minha e na sua vida, meu amado. Então, não esqueça. Quais são os 3 canais que Deus usa para chegar ao meu e ao seu coração? A palavra, a comunidade, as pessoas, a igreja e a oração. Quando surgem as aflições, geralmente oramos, mas muitas vezes não perseveramos neste intento. A continuação na oração é uma necessidade. Nós devemos orar sem cessar. Então, quando as aflições vêm, nós oramos, e aquilo que já falamos outrora. Mas as dificuldades vão embora e com elas também a oração vai embora? Se isso ocorre, é uma deficiência de caráter, é uma deficiência pessoal, não é a deficiência de Deus. E nem uma deficiência na oração, é uma deficiência nossa, pessoal, de caráter. Nós não somos constantes. Nós temos aqui que desenvolver mais constância na vida de oração. Até porque tem um mandamento aqui expresso em 1 Tessalonicenses 5,17. E o mandamento é orai sem cessar. Tá certo? Orar sem cessar. Quando você acredita que de fato sua vida depende da sua oração, olha que pergunta interessante. Quanto você acredita que de fato a sua vida depende da oração? Minha vida depende mais da oração do que o que eu tenho orado? Minha vida não depende da oração. Qual é a sua compreensão de dependência de vida e oração? É bem provável que seja aqui onde, não é onde, mas onde a conta não fecha. Então, eu tenho muitas necessidades na vida, mas eu não tenho a mesma intensidade na oração. Então, não fecha essa conta, porque Deus acrescenta, Deus realiza, e nós estamos aqui procurando ser convencidos pela lição também. Deus opera através da sua oração. Ele transforma vidas. Irmãos, ele alcança vidas se não existisse essa dinâmica envolvida na oração. Não valeria a pena nós orarmos pela salvação de ninguém, pela cura de ninguém, pela melhora de ninguém. Se nós acreditamos que Deus usa a oração para chegar a essas pessoas e transformar suas vidas, o que dizer das nossas? Da minha e da sua vida? Certamente a oração ela se faz necessária. Esse exercício contínuo da oração é coerente com a vida cristã. Então, a disciplina é exaltada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 26, Filipenses 3, 14 e 2 Timóteo 2, 3 a 5. Nós vamos ver cada uma destas passagens agora.
Também o escritor aos Hebreus naturalmente pensa sobre o corredor, sobre o atleta que está no estádio e ele precisa então dar as voltas necessárias. De novo, pastor, de novo, quantas vezes for necessário até que a prova seja concluída. Então, muitas vezes nós não entendemos essa dinâmica espiritual, essa dinâmica do trabalhar de Deus. Pastor, estamos fazendo a mesma coisa toda semana, todo culto, toda escola dominical, todo culto de oração, todo domingo à noite. Sim. Por que nós estamos fazendo? Da mesma forma como o corredor ele precisa dar várias voltas no mesmo percurso, como na Fórmula 1, onde nós estamos ali vendo cada piloto fazendo o mesmo percurso e se desviando dos outros carros, procurando escapar de batida, de acidente, freando, acelerando, virando de um lado, virando para o outro, até a corrida acabar. A nossa corrida ainda não acabou, irmãos. Nós estamos no meio da corrida e já tem gente querendo desistir da prova. Já tem gente que já está no pit stop eterno. Já tem gente que não está mais dando as voltas que são necessárias à sua vida para que ele então conclua a prova. Não conclui dessa vez, a prova então ela é interrompida só na próxima corrida. Em carro acontece, na vida nem sempre. Então, perceba o envolvimento, a dinâmica da oração. A oração ela precisa estar sempre dando as mesmas voltas na vida. Precisa ser desenvolvida com constância. Por quê? Porque é através dessa vida disciplinar, dessa vida constante, que nós alcançaremos o nosso objetivo, que é a vitória. E, acima de tudo, é completar a prova que Deus tem nos lançado. Ou seja, uma vida de oração é tão necessária como andar e correr. Você anda o dia todo, você corre algumas vezes, mas você não ora o equivalente, você não ora como você anda, você não ora como você corre. Como é que você vai alcançar então a vitória? Como é que você vai completar, meu amado, a prova? Você não vai completar a prova. Você vai ter mais dificuldades. Quanto mais demorado, a prova está para ser completa. Então nós não podemos perder tempo. E quando o crente entende isso, que é uma questão de maturidade, disciplina e amor e fidelidade para com Deus, as coisas são mais fáceis na vida do crente, tá certo? Então, no caso da oração, perseverança, alegria e fé. Precisamos estar nutrindo estes elementos na nossa vida. A nossa vida perseverante, a nossa vida de alegria, a nossa vida de fé. Quantos exemplos bíblicos e quantas passagens de lutas, conquistas, são acompanhadas pela oração? Você que é um leitor das Escrituras, você que é um estudante das Escrituras, você que está seguindo a leitura anual, quantas passagens, quantos personagens nós encontramos na Bíblia enfrentando lutas, desafios, e que também nós percebemos ali a presença da oração. Vamos ver, por exemplo, algumas delas. Êxodo capítulo 17, versos 10 a 12. Êxodo 17, 10 a 12, que diz: Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Uma batalha longa, desgastante e cruenta. Uma batalha muito difícil contra o rei Amaleque. Mas o essencial aqui não era Josué estava lá embaixo com os soldados lutando, homem a homem, olho a olho, dente a dente, gogó a gogó. O essencial nesta passagem é onde Moisés está com o Arão.
ele estar no cimo do outeiro. E você deve entender aqui que mãos levantadas não era que ele estava acenando para as pessoas, não. Mãos levantadas aqui tipificam uma vida de oração. Tipificam aqui ele intercedendo pela vitória do seu povo, ele clamando ao Senhor, ele trazendo para aquela batalha a vitória e a presença do Senhor. Nós queremos, irmãos, ser vitoriosos, nós queremos atravessar a vitória, mas nós não lembramos de levantar as nossas mãos, nós não lembramos de dizer, Senhor, vem para esta batalha comigo, me torna vencedor nesta batalha. Então, note, a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas, diz aqui o texto, né? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. A idade, cansaço, a velhice. E outra coisa, muito tempo com o braço estendido não tem quem aguente, né? Depois aqui, um peso tremendo. Olha a importância de Ur e de Arão. Também homens de oração, companheiros de oração. Olha um ciclo de oração sendo formado aqui. A Bíblia diz que Ur e Arão pegaram então uma pedra, colocaram debaixo de Moisés, ele sentou, ele estava em pé, ele senta, e agora eles seguram as mãos de Moisés até o pôr do sol. Uma batalha longa e desgastante. Mas sabe por onde a vitória veio? Não era porque Josué e os homens estavam valentemente ali lutando, valorosamente ali lutando. A vitória veio por cima. A vitória veio porque Arão e Moisés estavam intercedendo a Deus pela oração. Então, grandes batalhas necessitam de mais tempo de oração. Escolhas importantes. Olha que lição linda e maravilhosa. Lucas 6, 12 a 14. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Então, olha só, os outros apóstolos, discípulos também. Mas Jesus nos ensina que para as escolhas importantes nós precisamos estar orando. Quantas decisões importantes na vida nós tomamos sem a oração? Talvez isso explique, mostre porque nós muitas vezes somos infelizes nas nossas escolhas, nos caminhos que nós tomamos. Porque deixamos de orar antes de tomá-los como parte da nossa vida. Como meio de renovar as nossas forças, Mateus 14, 23. Só lembrando aquela passagem, voltando por favor, diz o seguinte: passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite orando a Deus, mas ele não é Deus? Sim, mas enquanto homem, ele estava na dependência, na direção e no poder do Pai. O seu auto-esvaziamento fez com que ele dependesse sempre do auxílio do Pai e do Espírito Santo para realizar a obra que ele tinha que realizar. Voltando para Mateus 14, 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Então, olha só. Despedidas as multidões, depois de um dia intenso de curas, de aconselhamento, de até mesmo libertação de demônios, Jesus no final da noite chega cansado, está cansado. Poxa vida, vou me deitar. Quando eu era criança, eu tenho duas, não é oração não, é rezinha, que eu conhecia e minha mãe chamava muito a atenção. A primeira é a seguinte: vou me deitar para dormir, guarda meu Deus em teu amor, se eu morrer sem me acordar, recebe a minha alma, Senhor. Minha mãe dizia assim: olha, você deve orar antes de dormir, e você deve orar logo assim que você acorda, ao colocar os pés no chão, coisa que eu aprendi desde criança. Mas para quem não ora, para quem não tem um hábito, chega cansado, bum, né? Não sei se é o seu caso, também tem uma rezinha.
Deita-te corpo, espírita-te rabo. Amanhã se levanta com todos os 600 diabos. Já pensou como era pesado? Nós não queríamos jamais essa segunda oração. Deita-te corpo, espírita-te rabo. Amanhã se levanta com todos os 600 diabos. Se um já era tremendamente destruidor, imagine 600. Mas, irmãos, apenas para descontrair um pouco, nós precisamos tornar a oração como parte da nossa vida. E não é o cansaço que vai ser a desculpa de nós deixarmos de orar. Jesus, depois de um dia intenso de trabalho, a Bíblia diz que Jesus despediu as multidões e foi ao monte orar sozinho, como meio de renovar as suas forças. Também como meio de suportar a dor e o abandono. Mateus 26, 39 a 43, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Jesus estava vivendo um momento de muita angústia, dor, abandono, e nem os seus discípulos o acompanhavam aqui para orar. Então ele volta, ele diz: Antes, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, a carne é fraca e a desculpa mais fraca ainda. Poderíamos até acrescentar, né? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, tá certo? Só pesados aqui, eu precisava ter tirado aqui. Então, suportando a dor e o abandono. O melhor companheiro para a dor e para o abandono, o melhor companheiro para a solidão é a oração. Porque com a oração nós preenchemos os vazios, a falta que está ao nosso redor. Muitas vezes nós estamos sozinhos, abandonados, decepcionados com as pessoas. O melhor caminho para nós trilharmos para resolver essas questões é orando, é buscando a presença de Deus em oração. Quarto, compartilhar as necessidades dos santos. Então vimos a questão da oração como parte integrante da vida e agora compartilhar as necessidades dos santos. Aqui a coisa vai pegar. A esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas também dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptível às necessidades de seus irmãos. Olha que coisa linda sendo dita aqui por Martin Friesman. Mas será se tem sido realmente assim? Então eu coloquei uma nota que não estou desfazendo e não vou desfazer Martin Friesman. Mas olha, diante das palavras de Martin Friesman, aqui é a palavra do pastor, que são válidas e coerentes ao ensinamento bíblico, eu quero ressaltar que tenho encontrado alguns irmãos que, após passarem por longos períodos de sofrimento, saíram mais enrijecidos. Note que a citação de Friesman é o seguinte: esses irmãos, depois de aflições prolongadas, saem com mais largueza de coração que o torna receptivo. Então, eles ampliam o seu coração e abrem o coração. Não fecham o coração, não. Eles ampliam o coração, largueza diz disso. Paulo fala à igreja de Corinto: alargai-vos o vosso coração para comigo. Porque os crentes, encolheram o coração. E não só encolheram, mas também, enrijeceram o seu coração. Então, Friesman diz isso. Dificuldades prolongadas devem levar o crente a isto. No entanto, o que eu tenho como pastor encontrado, eu venho encontrado os dois aspectos, irmãos. Mas eu também gostaria de ressaltar este. Eu tenho encontrado irmãos que, após passarem duras provas na vida, se enrijeceram, se fecharam. Até como uma proteção para não passar mais por aquilo, como se fosse possível ter essa certeza e garantia. Não é certeza.
Então não é o caminho nem a atitude correta. Se tornaram mais enrijecidos. E entendo o que eu coloco aqui como enrijecido. Rude. Pessoas que passaram por longos períodos de provação e quando saem desse período, rudes, impacientes, inconstantes, inconformados, impenetráveis. Isso não tem nada a ver com largueza. Isso tem a ver com a saturação. Isso tem a ver com desgaste. Isso tem a ver com a falta de suprimento. Então, o que acredito não terem buscado, ou não quero julgar, não terem alcançado, na melhor da hipótese, a devida esperança concedida por Deus no sofrimento. Então, o Senhor nos supre no momento do sofrimento e da angústia? Sim, a palavra diz isso, sim. Ele está conosco nos suprindo. Deus, ele não nos impede, ele não nos livra, ele não nos poupa de alguns momentos tristes, difíceis e dolorosos da vida. Mas quando ele permite, pode ter como certeza, ele vai estar nos capacitando, ele vai estar presente, ele vai estar nos ajudando. Caso contrário, você é o dono da verdade e Deus não. E eu não penso dessa forma. Então, o pior momento que eu e você tenhamos passado, Deus estava conosco. O pior momento que Deus poderia dizer assim, eu estou fora, passe só. Ele não faz isso, ele nunca fez isso, ele nunca fará isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Promessa do Senhor. Ele não se ausenta na vida por conta das nossas dificuldades. Então, ele está conosco em todo momento. Então, olha só. Então, o que nós devemos fazer? Buscá-lo. O que é que nós devemos fazer? Procurar alcançar a sua graça para aquela dificuldade, para aquele momento de aflição. Você já deve ter ouvido muito acerca da ilustração do ovo, a cenoura e o café. Na mesma água de fervura, mesmo tempo, mesma água. Você coloca, então, divide a água, claro. E você, então, coloca, no mesmo tempo, você coloca o ovo, a cenoura e o café. 3 elementos aqui, cada um com o seu destino. Cada um depois com uma lição para nos dar. O ovo, quando você coloca na água, você tem que ter muito cuidado, porque se trincar a casca, você já sabe que com a fervura a casca vai se abrir, dilatar, e o ovo então vai se derramar por tudo. É nojento, não é verdade? Mas você coloca o ovo mole. Como é que o ovo sai depois da fervura? Como alguns irmãos. Duros, rígidos. Entraram moles. E aquela provação foi própria para que eles pudessem ganhar mais um pouco de consistência, mas não tanto. Se enrijecem de tal forma que se tornam impenetráveis. E para que Deus então possa trabalhar, ele tem que... Porque foi demais. Então, esta é a primeira ilustração. Segunda ilustração. Pessoa dura. Rígida, já é. Se com a fervura se tornar mais ainda, misericórdia. Vira um granito. Então, olha só. A cenoura. Ela vai para a mesma água de fervura e o mesmo tempo. Como é que ela sai? Amolecida. Deus, então, permite que determinadas situações da nossa vida se instalem e até não saiam tão rapidamente para nos quebrantar. Porque a gente já é duro, a gente já é rígido, já é áspero das palavras, grosseiro, mal educado, com hábitos terríveis. Vem uma provação na vida. Senhor, por quê? Não é por quê. Para que o Senhor permitiu? Para me quebrantar, para me amolecer, para largar o meu coração. Essa é a segunda ilustração. A terceira ilustração é o pó. Quantas pessoas já estão só o pó? Ao pó viestes, ao pó tornar já tudo. Pastor, eu sou um pó, não aguento mais nada. Eu sou o pó. Mas Deus, então, tem um propósito em tudo na vida de quem é pó. E o que é que ele faz? Ele traz a mesma fervura e o mesmo tempo. E o que é que essa pessoa se transforma? Um delicioso, e olha aqui, café. Um delicioso café que quando está fervendo, toma a casa.
invade a casa do outro, conquista. Todo mundo, como eu queria tomar esse café. Então, meu amado, você está só um pó, não estranhe o momento da provação, não. Deus vai usar para que você se torne, então, um aroma suave em suas narinas e que a sua vida seja para a glória do Senhor. Segundo Paulo, os crentes têm uma responsabilidade social com os demais irmãos na fé, especialmente no tempo da tribulação. Então, por que é que eu preciso entender o tempo da minha provação? Porque eu preciso sair do tempo da provação ou ainda estar no tempo da provação sendo um instrumento nas mãos de Deus e um instrumento para alcançar, para agir na vida de outros. Então, Deus vai usar também, queridos, o tempo da provação para então nos moldar e sermos bênção na vida de outros. Nós entramos no período de quarentena, já estamos há um mês, vamos mais alguns dias, um mês e meio. O que mudou na sua vida de uma forma objetiva, de uma forma melhor para com a sua atenção e o seu cuidado para com o seu irmão? O que mudou? O que você diz assim, isso mudou a minha vida para melhor em relação ao meu irmão? Ou não mudou nada? Ou até piorou? Está aí ressentido, acusando todo mundo, porque agora ninguém mais lhe vê, ninguém mais fala com você, ninguém mais liga, e você está cobrando atenção porque você é uma pessoa carente, e todos nós somos. Então, mas você já foi, você já fez, você já ligou, você já chegou, você já deu. O que você fez? Então, olha só. Deus, a todos nós, ele nos enquadrou numa quarentena. Para quê, irmãos? Para nós sermos piores? Eu penso que não. Para nós sermos mais rígidos, mais cobradores, mais inquiridores? Nada disso. Mas o que é que Deus já tem feito na sua vida nesses 30 dias? E vamos aí para mais 15 dias, se Deus assim nos permitir. O apóstolo conclamou os Gálatas a fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6,10 diz: por isso, quando tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa quarentena, nós temos liberdade, temos oportunidade para fazer o bem ou só para fazer o mal? Note que Paulo chama responsabilidade e ele direciona essa responsabilidade para um caminho proveitoso, um caminho segundo Deus, para o bem. Só que, principalmente, aos da família da fé. Então, ao invés, nessa pandemia, estarmos pensando em atingir todo mundo, não, nós temos uma igreja, nós temos uma comunidade que Deus nos inseriu a ela, que Deus nos colocou, uma igrejinha pequena. Eu até gosto de as palavras das crianças, né? A igrejinha, eu quero ir para a igrejinha. Tomazinho falava assim, quero ir para a igrejinha. Pedrinho também, quero ir para a igrejinha. Rubem, quero ir para a igrejinha. Na compreensão delas, é a igrejinha. Então, olha só, nós não somos em número grandes, nós não somos em número difíceis assim. Então, nós temos uma comunidade que você faz parte dela. Você é responsável com ela? Sim ou não? É muito pessoal isso. Eu tenho a minha avaliação como pastor, mas eu prefiro aplicar a minha avaliação na minha própria vida. E eu espero que você, nessas lições, o propósito aqui é que eu as prepare para que nós avaliemos a nossa vida. Ao invés de alguém apontar o dedo sobre a nossa responsabilidade, nós façamos isso de uma forma voluntária, consciente e, acima de tudo, pelo temor a Deus. Esse é um objetivo a ser alcançado nesta lição. Então, a minha responsabilidade para com a minha igreja, a Igreja Batista Regular do Bessa. Nós temos vários irmãos. Nós temos ricos e pessoas humildes. Não olhe só para os ricos, não. Nós temos ricos e pessoas humildes. Pessoas humildes, às vezes, demonstram também no seu coração muita mesquinhez, muito egoísmo. Então, aqui o pensamento aqui, ele é no todo, tá certo? Mas todos nós temos recursos, todos nós temos
recebido de Deus. Deus tem nos enriquecido a todos. Eu penso que nivelarmente, certo? Como é que você tem vivido esses dias? Tem lembrado de alguém que está passando por necessidade? Você tem usado os seus recursos que Deus te deu aí para alcançar? Você tem pensado na sua igreja que está ausente? Você tem pensado em irmãos que não têm um emprego garantido, que não têm salário? O governo lembra deles. E nós não lembramos deles? Já parou para pensar, irmãos, que nós precisamos ser mais sensíveis aos nossos, aos da família da fé? A Bíblia diz que quem não ama a família abandonou a fé. Tão pesado é uma atitude contrária para com a sua família. Então, aquele que não ama a sua família, ele abandonou a fé, porque a fé ela é dirigida à sua família. O próprio Paulo estava ativo e disposto a levantar uma oferta para os santos em Jerusalém. No primeiro século, os irmãos em Jerusalém passaram por uma necessidade, uma crise financeira muito grande. E foi preciso, então, acionar as igrejas, mobilizar os irmãos. E os apóstolos também trabalharam com empenho para suprir as necessidades daqueles irmãos carentes ali da Judéia, né, de Jerusalém. Romanos 15, 25 a 26, Paulo diz: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Olha a compreensão de Paulo em relação à vida dos santos. Eu estou de partida, eu estou em viagem, mas não é para turistar. Eu estou em viagem para servir aos meus irmãos. Uma viagem para servir. Uma viagem não para estar de férias, ver o mundo, ver o lugar do Brasil, para descansar. Não, uma viagem para servir. E ele diz aqui: eu estou de viagem para servir aos santos. Porque aprouve, Paulo então cita a Macedônia e a Acaia, duas regiões, igrejas ali representadas. Levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então Paulo está de partida para Jerusalém. Ele se coloca como voluntário, mas ele tem um apoio de igrejas que sentiam a necessidade, o aperto, o sofrimento daqueles irmãos, dizendo: olha, são os nossos irmãos. E antes de nós ajudarmos o mundo ou queremos fazer mudanças para o mundo, vamos fazer mudanças para os nossos e ajudar os nossos. É cabível, perfeitamente aceitável, porque é o próprio Deus que nos estabelece esse princípio de cuidado, de prioridade também. João, semelhantemente, ressaltou a providência para as necessidades dos irmãos. 1 João 3,17, que diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. Aqui João ele é mais direto, ele é mais contundente acerca da prática do amor, da assistência aos irmãos. Ele está dizendo: você que tem recursos, então ele aponta o dedo. Você que tem recursos, ele aponta também o dedo para mim. Você que vê seu irmão padecer, você que sabe que ele padece. Então você não é inocente, você tem a consciência de que o irmão não tem o que você tem. Começa por aí. Fazendo uma comparação entre ele e você identifica com clareza: ele não tem o que eu tenho. Pronto. Então, nesse sentido, ele já é um necessitado. Mas há um aspecto ainda mais doloroso. Está faltando a ele o necessário. E você tem. Olha aqui o que João vai dizer. Você tem. E você bate nas costas. Deus te abençoe. Como Deus te abençoe? Deus te abençoa através de você. Deus vai abençoar o irmão através de você, através dos seus recursos. Meta a mão no bolso. Tá certo? Mesmo que doa. Creia no Senhor, seja obediente, meta a mão no bolso. A palavra e a necessidade estão mandando você fazer isso, mas você não quer fazer. Aí é outra coisa. João então diz: você vê o seu irmão padecer necessidade
e fecha o coração. Você diz, ele que se vire. Mas e por que ele fez isso? Irmãos, todos nós sabemos que essas desculpas, elas vêm porque boa parte delas são justificáveis mesmo. Aquele irmão foi descuidado, aquele irmão não fez por onde, aquele irmão não tem uma disciplina. Mas aqui, neste ponto aqui, a palavra não está pedindo para nós julgarmos. A palavra não está pedindo para nós argumentarmos em cima das circunstâncias, mesmo que elas sejam verdadeiras. A palavra está dizendo que nós devemos agir. E o resto? O resto deixe com Deus. Deixe Deus trabalhar na vida daquele irmão, mostrando para ele o que você tem, mostrando para ele a sua atitude. Porque ele está naquele ponto. Ele também deveria estar ajudando. E talvez ele gastou os recursos, ou lhes roubaram os recursos, que bem poderia estar alcançando a outros. Mas isso é o trabalhar de Deus. Não se justifique dizendo, eu trabalho, fulano também tem que trabalhar. Não é assim que nós devemos entender as Escrituras. E isso é desculpa diante de Deus. E nenhuma das nossas desculpas vão permanecer diante de Deus. Então, meu amado, abre o seu coração. O que João está dizendo aqui é que seu coração está fechado. O ter é só para si, só para você. Você sabe que tem irmãos, você fecha o coração para eles. Não é os olhos não, você fecha o coração. Fechando o coração, fecha o ouvido, fecha a bolsa, fecha a mão, fecha o olho, fecha tudo. Abre o coração. É Deus que está mandando. Abra o seu coração. Acredite no poder de Deus. Tiago também confirma o mesmo espírito. Tiago 2:15-16. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário. Aqui não é dar o que ele quer, mas é dar o que ele precisa. É dar o que Deus colocou no seu coração. Não é dar o que ele espera. Tá certo? Aqui a atitude aqui é você que vai analisar com sabedoria, discernimento e temor a Deus e vai dizer, olha, ele necessita disso. Então você chega aí e supre aquela necessidade. Tá certo? Então, diz, contudo, lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito nisso? Então, se você não dá o necessário para a vida, para a manutenção, qual é o proveito? Qual a razão por trás de tantos versículos, irmãos, a respeito do cuidado para com os irmãos? Segundo palavras de Jesus, então nós falamos João, Paulo e Tiago. Vamos para uma autoridade maior? Jesus. Para Jesus, segundo Jesus, é porque a marca mais alta e mais cara da vida cristã é o amor entre irmãos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Então você, para ser visto, para se caracterizar como discípulo de Jesus, você obrigatoriamente tem que amar o seu irmão. É uma condição que Jesus coloca para ser identificado com ele, para ser identificado como discípulo dele. Tá certo? Isso não significa que os cristãos devam se preocupar socialmente apenas com os cristãos. Não. Prioridade é a família da fé. O primeiro é o familiar, é o da fé. Muitas igrejas, para dar seguimento a essa orientação bíblica, têm criado ministérios que organizam e incentivam a assistência aos santos. Graças a Deus, nós temos um ministério que é encarregado dessa área social de assistência aos santos. Nós não temos como tônica, nós batistas regulares entendemos que a maneira de Deus transformar a vida de uma pessoa não é enchendo a barriga dela, mas enchendo o espírito dela com a palavra. Isso não é desculpa para dizer que nós não vamos fazer nada. E fazemos. Fazemos o que a Bíblia manda e nós estamos atendendo. Então, coloque uma coisa, irmãos. O Ministério Barnabé é uma área que deveria envolver a todos. Toda a igreja, e não somente alguns. Como missões também, é uma área que deveria envolver a todos. Toda a igreja, e não somente alguns. Na verdade, tudo na igreja deve envolver a todos.
e não somente alguns. Comece a trabalhar esse aspecto na sua vida. Então, olhe só, nós temos o Ministério Barnabé, que é recolhido, então, no segundo domingo de cada mês, alimentos, e nós formamos cestas básicas, e destinamos estas cestas básicas a pastores que não têm o seu provento completo, adequado, passam por dificuldades, então nós destinamos para pastores, obreiros, obreiras, missionários, famílias da igreja e, em alguns casos, até pessoas que nós tomamos conhecimento que estão passando por necessidade. Então, a igreja tem agido nesta área social. A igreja tem cumprido. Mas você participa do Ministério Barnabé? Você se dispõe a ajudar, seja no que for, porque o Ministério Barnabé ele não estipula quantidade, nem itens, não. É coração, é voluntário, sempre é fé. Nós começamos, então, reunimos tudo ali. Na semana, então, vamos dividindo as cestas e vamos equilibrando os itens e Deus sempre abençoa. Deus sempre tem abençoado, acredite. Um dá o arroz e não falta o feijão, um dá o feijão e não falta o fubá, um dá o fubá e não falta o óleo. Equilibra. Quando as coisas são em Deus, ocorre isso. Mas você tem participado do Ministério Barnabé? Nunca participou do Ministério Barnabé? E não tem interesse de participar do Ministério Barnabé? Você tem que ouvir de novo toda essa lição. Porque o seu coração está fechado. Você está tão somente agarrado no materialismo, no secularismo, e você está deixando de valorizar o espiritual, o afetivo, o que nos une e o que nós representamos como o corpo de Cristo. Então volte essa lição quantas vezes for necessário, repita, repita. Vai passar para a segunda não. Repita, repita, repita até você aprender. Nós temos um ministério que deveria ter a sua participação e o seu envolvimento. E até hoje você não fez parte dele. Procure então fazer parte do Ministério Barnabé. Nós estamos há mais de um mês com as portas da igreja fechadas. A igreja não está fechada. Nós estamos com as portas do templo fechadas. E então, como é que ficou o Ministério Barnabé? Nós não tivemos culto, não estamos tendo culto, não estamos nos reunindo, e ocorre que faltou para as pessoas que nós assistimos. Não faltou. Deus, ele é vivo, Deus é poderoso. E Deus age segundo as nossas necessidades, não segundo o que nós queremos. Este mês foi o mês que a igreja mais atendeu. Eu não vou quantificar quantas cestas foram dadas, nem para quem foram. Isso o pastor guarda no coração e Deus e a pessoa é que sabe. Mas eu quero lhe dizer, foi o mês que a igreja mais atendeu as necessidades, porque pessoas entraram em dificuldades, estão em dificuldades. A igreja não está parada, a igreja está ativa. Toda semana nós saímos. Continua o pastor saindo, fazendo visita, continua assistindo. Claro, reservados então em relação aos cuidados necessários, à segurança dos irmãos. Mas aqui eu quero dar uma palavra, um testemunho do poder de Deus. Este mês foi o mês mais abençoado do Ministério Barnabé. E você? Como tem abençoado aí na sua casa? Como tem abençoado os irmãos? Tem saído? Tem chegado? Tem alcançado? Igreja somos nós. Igreja não é o prédio, igreja não é 4 paredes. Igreja somos nós. Então, alguém chegou, alguém ofertou, e essa oferta foi destinada e alcançou a outros. Nós somos como o rio. Por nós as bênçãos chegam e por nós as bênçãos passam.
Nós não somos um mar morto, que as bênçãos chegam a nós e nós retemos as bênçãos. E o mar morto, ele se chama mar morto ou mar salgado, porque ele contém tantos nutrientes que as pessoas flutuam, não conseguem afundar, longe daquela água bater nos olhos. Tão salinificada ela é. Mas ali não passa. Não segue. Retém, 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 retém. E tem muita gente assim ainda. Tem muito crente só retendo, 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 quando poderia ser como o rio, alimentando os seus lados, dando suprimento às famílias, à plantação, regando a terra, matando a sede. Mas depois que as águas chegam no Mar Morto, elas não servem mais para nada. E assim, o que algumas pessoas retêm não serve para nada. Não serve para Deus, não serve nem para elas, não serve para as outras pessoas, porque elas não são obedientes ao que o Senhor Jesus Cristo diz. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando nós damos, nunca nos falta. Quando nós damos, nunca nos falta. A aplicação, então, sua igreja tem assistido os santos? Amém, sim. Sua igreja tem se estruturado para esta tarefa? Amém, sim. A orientação é bíblica. Então, somos uma igreja. Não use a desculpa, a minha igreja tem dado, a minha igreja tem feito, a minha igreja tem assistido. A minha igreja é você. Se você tem usado o nome da igreja indevidamente para dizer que ela faz o que você não tem feito, isso é desonestidade. Desonestidade. Porque a igreja é você, a igreja somos nós. Então, quando você, a minha igreja alcança para missões, você dá para missões? Não. Então, esse argumento aí está um pouco furado. Nós somos participantes de um corpo, de uma igreja local, o qual o Senhor nos privilegiou, nos colocando nessa igreja, para fazermos parte do seu reino. Meu amado, entenda e saia deste período de pandemia com essas ideias cristalinas na sua vida. Saia diferente, saia para ser atuante, saia para realizar, para fazer, para dar, para fazer a coisa acontecer. E não apenas como você vinha antes dessa pandemia, porque senão vem uma coisa pior aí na sua vida e nós não queremos que venha. O último ponto é praticar a hospitalidade. Aqui é mais leve, tá certo? Mas tão necessário quanto os outros pontos. É a palavra de Deus. Encare a palavra de Deus como necessária. Encare a palavra de Deus como um espelho que mostra exatamente como nós somos. Não se ofenda com a palavra de Deus, não. Se você se ofender com a palavra de Deus, é porque você já é ofendido. Essa é uma verdade. Então, quando nós nos ofendemos por aquilo que é verdade, quando Deus diz, olha, Deus diz, você é isso. Ah, eu estou ofendido porque Deus disse que eu sou assim. Paciência, você precisa entender que a ideia é você deixar de ser. Abandonar aquele mau hábito, abandonar, então, aquela natureza que você tem como parte da sua vida. Praticai a hospitalidade. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Dois sentidos para esta afirmação. Alguns acolheram pastores, missionários. Você lembra aquela viúva que atendeu, que acolheu então Elias e guardou na sua casa, o alimentou. Também aquela família que recebeu Eliseu, que preparou um lugar, que hospedou Eliseu. Então, pessoas que receberam pastores, homens de Deus, os alimentaram, hospedaram em sua casa. Este é o primeiro aspecto, então, da palavra, do termo anjo, mensageiro de Deus. Então, aquele que leva a palavra. Mas o outro aspecto é anjo mesmo, ser angelical mesmo. E nós percebemos também que isso se aplica a pessoas que receberam anjos em sua casa. E, por exemplo, nós podemos lembrar aqui aquele encontro do Senhor com dois anjos que iam descer a Sodoma e que foram para a casa de Abraão. O que Abraão fez ao receber aqueles homens? Ele os hospedou, mandou fazer comida para eles, os alimentou e os acolheu em sua casa.
Hospitalidade diz respeito a isso, você receber na sua casa, você dar uma refeição, você alimentar e até mesmo dar, então, a dormida para eles, tá certo? É quando os anjos vão, então, a Sodoma, que encontram Ló, o que é que Ló faz? Ló era um homem hospitaleiro. Ló, então, leva para sua casa, o hospeda para que eles pudessem ficar guardados durante aquela noite, e ali Ló os recebe como homens, mas quem eram de fato? Eram anjos enviados da parte de Deus para destruir Sodoma. Então, o aspecto acolheram anjos tem esses dois sentidos, e nós também podemos fazer o mesmo como parte da nossa vida. A hospitalidade é uma forma especial de prestar assistência aos santos, especialmente aos cristãos exilados, perseguidos e desabrigados. Então, é muito dirigido, né, acerca por que nós vamos hospedar. Alguém que vem de uma outra cidade, chega na nossa cidade, não tem onde ficar, não tem dinheiro de pagar uma pousada, um hotel, é crente, você sabe que é crente, você conhece aquela pessoa. O que custa você abrir a porta da sua casa, o que custa você colocar essa pessoa em um quarto, providenciar um lugar para que ele possa repousar e no dia seguinte seguir viagem. Você só não irá fazer isso se você considera coisas e a sua vida e a sua casa mais importantes do que pessoas. Então, a Bíblia diz que a hospitalidade deve ser parte da vida cristã. Então, nós devemos fazer isso. Claro, não vamos fazer com todos, não é qualquer um. Então, há momentos que nós não temos condições de hospedar. Circunstâncias assim, elas são também reais e justificáveis, tá certo? Outra coisa também, a tônica aqui não é assumir a responsabilidade social do Estado. Não é, caiu então a casa de 3 pessoas ali, vamos trazer algumas delas para ficar aqui em casa. Não é isto que a Bíblia está orientando. Não é hospitalidade para com os santos. Nós não estamos aqui trazendo para nós o dever do Estado. Até porque eu creio particularmente, permito que você discorde de mim, eu creio que o Estado não deve amparar. Eu creio. Sabe o que é que eu creio? Que o Estado não deve tirar dessas pessoas os recursos que elas poderiam construir uma boa casa, ter uma vida digna, se sustentarem, tá entendendo? E terem uma vida segundo sua própria renda. O que ocorre muitas vezes e que nós não percebemos é que o Estado tira das pessoas, empobrece as pessoas para depois ficar dando a contragota aos poucos. E as pessoas ficam dependentes do Estado, no voto, nas finanças, em tudo. E achando que o Estado está fazendo bem. Na verdade, o Estado está fazendo mal. O que foi que o Estado fez? Tomou o que lhes pertencia. Desde Roma Antiga. Desde muito tempo isso acontece, irmãos. Vamos estudar a história, tá certo? A seca do Nordeste. Por que então as pessoas sempre não conseguiam ter água em suas casas, não conseguiam ter energia? Sabe por quê? Porque o Estado mantinha, controlava. E assim essas pessoas sempre estavam lá elegendo as mesmas e a corrupção e tudo mais. Então, sejamos maduros. Deus não quer, Deus não estabeleceu que sejamos dependentes do Estado. Por isso que é a separação igreja e Estado. E note que a responsabilidade é familiar. Nós devemos cuidar da nossa família. Deus espera isso e cobrará isso de nós. Tá certo? Mas Deus assim, você deve depender do Estado. Não, nós não encontramos isso em nenhum lugar das Escrituras, até porque esse modelo é um modelo corrupto, é um modelo então mundano, é um modelo que não é de Deus. Cabe aqui uma palavra de advertência, nós estamos finalizando, que muitos crentes e igrejas, no propósito genuíno de cumprirem esse mandamento, têm sido vítimas de falsos cristãos que lhe causam grandes prejuízos. É necessário ter muito cuidado. Pastor é a melhor pessoa para você procurar. Se você não acredita nisso, então paciência. Mas quantas pessoas já chegaram na nossa igreja com a palavra branda, coitadinhos, às vezes até com a bengala aqui, com a Bíblia, dizendo ser de uma denominação, um espertalhão, um charlatão, enganando a igreja, sem nenhum escrúpulo, irmãos, enganando a boa fé do povo de Deus.
Vê a primeira, vê a segunda, opa, acendeu aqui. Está se tornando costume. Já tá sendo uma visita mensal. Já está vindo buscar a feira e a aposentadoria na igreja. Corta essa. Corta essa. Não é da nossa igreja, não é de Deus. Eu digo que não é de Deus já já. Não é de Deus, tá certo? O comportamento, e eu acho que até a pessoa também não é de Deus, não deve ser incentivado por nenhum de nós. Por que eu digo que não é de Deus? Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi, jamais vi. O que é que diz o versículo? Pode completar? Um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O crente que mendiga o pão, ou ele é infiel, ou ele está em pecado, ou então ele nem crente é. 3 áreas que ele precisa resolver consigo mesmo. Ou ele é infiel, ou ele está em pecado, ou nem crente ele é. O crente não pede esmolas. O crente não é pedinte. O crente ele é sustentado por Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha em favor dos que por ele esperam. Quando Deus acrescenta na nossa vida, inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Mateus capítulo 6, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então Deus não tem pedintes. Deus não tem pessoas esmolando como sendo suas. Tem alguma coisa errada que nós precisamos observar. Então, quando isso chega, irmãos, na nossa igreja, chegou pessoas na nossa igreja, pastor, deixa eu passar 3 dias aqui, depois de 3 dias eu vou me embora nas dependências da igreja durante a semana, porque eu dou expediente na igreja e pessoas chegam às vezes na sexta-feira para, olha só, para ficar o sábado e domingo na igreja. Nada disso, a igreja não é hotel, igreja, o templo ali não é pousada, tá certo? Nós homens, nós até já chegou um caso desse aí, nós estávamos reunidos com os homens, os irmãos estão ouvindo aqui, vão lembrar desse fato. Então ouvimos, ficou ali com a gente, depois demos a janta, esteve tendo a refeição conosco. Não tenho onde dormir, então vamos ali, falamos com o diácono pegou, fizemos ali uma cota, colocamos numa pousada, demos um dia. Pronto, outro dia ele tem que procurar algum destino para a vida dele. Nós, irmãos, temos que ter sabedoria. E para ter sabedoria, há um princípio que a gente deve levar em conta. Sejamos simples como as pombas e astutos como as serpentes. Mateus 10:16. Para cumprir esse mandamento, sem colocar em risco famílias, demais pessoas, na dúvida, a liderança da igreja deve ser consultada. Conheci o irmão que colocou pessoas dentro da casa que ele desconhecia. Ele era um pastor. Ele pegou as pessoas da rodoviária. Estavam lá já há alguns dias e ele morava em frente à rodoviária. E então ele trouxe essas pessoas para dentro de casa. E as pessoas ficaram ali, aqueles homens ficaram ali. Homens imorais. Homens ímpios. Eu nem vou entrar em detalhe. Quem errou ali? O pastor. Que não foi, como a Bíblia diz, simples como as pombas e astutos como a serpente. Infelizmente a experiência o ensinou. Não é todo mundo que a gente coloca dentro de casa, não é todo mundo que a gente coloca nas dependências da igreja. Então, a gente deve ser criterioso. Conclusão, estamos diante de mandamentos que enfatizam o comportamento ético cristão, mandamentos que só podem ser obedecidos se a nossa vida estiver entregue incondicionalmente no altar de Deus. Então, eu gostaria de concluir dizendo para os irmãos o seguinte: qualquer dificuldade de você aceitar o que você ouviu, que está aqui na sua lição, tá certo? E está aqui na palavra de Deus. Qualquer dificuldade de você aceitar isso daqui, talvez seja por conta de sua vida ainda não estar no altar do Senhor. Então, a solução para a aceitação do falar de Deus, da voz de Deus, ministrada pelo seu pastor, pela revista, ou até mesmo pela própria palavra de Deus, só resulta quando você, então, colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Pare de lutar, pare de fugir. Pare de se distanciar. Lembre que o nosso primeiro ponto foi
a vida de oração. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua bondade em nossas vidas, pelo teu amor. Abençoa-nos, ó Deus, logo mais na nossa escola dominical. Capacita-nos no entendimento da tua palavra. Quebranta o nosso coração e dá-nos, acima de tudo, ó Pai, discernimento para, ó Deus, analisar as situações e tudo mais que chega até nós por meio da permissão do Senhor. Te oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e assim nós estamos encerrando a nossa lição e até a nossa próxima lição, que é a lição 5. Amém.